Continuando agora com a questão de número 3 de matemática, que assim diz: em um laboratório, um técnico manipula duas substâncias líquidas, A e B, em recipientes de diferentes medidas, mas com formato de cilindro circular reto, conforme ilustram as figuras. Sabe-se que o volume da substância A contida no recipiente 1 atinge 3/5 da altura total desse recipiente, e que o volume da substância B contida no recipiente 2 atinge 2/3 da altura total desse recipiente. O recipiente 3 é um cilindro equilátero totalmente vazio, cujo diâmetro da base mede 8 centímetros. Quando o técnico transfere os volumes totais das substâncias A e B dos recipientes 1 e 2 para o recipiente 3, a mistura ocupa do volume total desse recipiente quantos por cento? Vamos observar que ele dá o diâmetro de cada um dos três recipientes. Então, para você achar o raio da base, você apenas divide por 2, né? E aí, continuando, a gente vai achar cada um dos volumes aí de A e B e depois transferir para o recipiente 3. Então, o volume que está no A, você tem π vezes o raio da base ao quadrado multiplicado pela fração da altura, que é 3/5 de 10. Né? Fazendo os devidos cálculos, você vai chegar em 4π vezes, aí 10 dividido por 5 é 2, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4π, que dá 24π. Agora vamos calcular o volume do B. Você vai ter π vezes o raio da base, que é 3, né? 3 ao quadrado, aí uma fração da altura, que é 2/3 de 12. Fazendo os devidos cálculos, você chega ao valor de 3 ao quadrado, 9π, e o que está dentro do colchete, simplifica, 12 por 3 dá 4, 4 vezes 2, 8. 9 vezes 8, 72π. Muito bem. E aí você tem o volume total que vai ser transferido, que é a soma desses dois. O volume que vai ser transferido para o recipiente 3. Você tem 72π com mais os 24π, você chega ao valor de 96π. Né? Ele fala que o recipiente 3 é um cilindro equilátero. O que essa informação nos diz? Que a altura desse cilindro equilátero é exatamente igual ao tamanho do diâmetro. Né? Então você tem que o diâmetro é igual à própria altura, e ele deu o valor aí, né, que é igual a 8 centímetros. Tá? E aí a gente vai fazer a fórmula de cálculo do volume do cilindro, né? Então, o volume total vai ser π vezes o raio desse cilindro 3 aí elevado ao quadrado, multiplicado pela altura, que eu vou chamar de altura 1, que é uma fração da altura total. Então, o volume total 96π é igual a π vezes o raio, então é 4, né? 4 ao quadrado, a altura 1. Simplifico o π com o π, eu tenho que a altura 1, então, vai ficar 96 dividido por 4 ao quadrado, que é 16. Eu chego ao valor de 6 centímetros. Bom, como o volume de um cilindro ele é diretamente proporcional às alturas, né? Então, se eu fizer essa razão proporcional de 6 e 8 para saber que porcentagem 6 é de 8, eu vou ter a resposta final, né? Que é a parte pelo todo, ou seja, eu tenho 6 centímetros de altura e o meu todo é 8, então basta eu dividir 6 por 8 aí diretamente, né? 6 dividido por 8 vai te dar o valor de 0,75, né? E aí, convertendo isso em porcentagem, você vai ter que é 75%. Então, o volume que está contido no recipiente 3 é 75% do total. Resposta correta, letra D.